Fala pessoal, tudo bem com vocês? Infelizmente hoje nossa aula não poderá ser ao vivo. Prometo que semana que vem a gente revê esse conteúdo. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Tô com alguns probleminhas aqui de computador, cara. A Maitê tá aqui em casa e ela derramou álcool em cima do meu computador, álcool 70. E provavelmente perdi o computador. Então também perdi, nesse momento até então, né? Meus arquivos não estão na minha mão. E amanhã eu tenho um exame para fazer. E, enfim, mesmo que desse tempo de eu voltar, que não deve dar, então eu resolvi para evitar problema, deixar essa aula gravada aqui. Em caso dê tempo de amanhã de aula, acredito que não, meu exame é às 8, a aula é 9h20, sempre enrola, né? Tá aqui a aula para vocês, tá? Então vamos começar a falar sobre um desenrolar da meiose. Para onde que vai essa meiose? A gente vai falar sobre gametogênese, tá? Eu tô gravando no programa aqui, então não é o Meet, é o OBS, vou jogar. Então assim, vamos devagar porque, né? Então, primeira parada que a gente vai falar aqui. A gente vai falar da gametogênese, né? O que é gametogênese? O nome já está falando. Gametogênese. Gênese significa formação. Lá na Bíblia tem o livro do Gênesis, né? Formação, origem. Gameta, origem dos gametas. Existem os gametas masculinos e os gametas femininos, né? Os gametas masculinos, no caso da espécie humana, são espermatozoide. Mas não tem outro gameta? Tem. Nas plantas a gente tem um grão de pólen, por exemplo, né? E o gameta feminino seria o óvulo, né? Então a gente vai entender como que a meiose acontece dentro desses dois vieses, sei lá se é assim que fala, do masculino e do feminino, entendendo que a gametogênese masculina, então, é chamada de espermatogênese, porque é a gênese, é a formação, é a origem do espermatozoide. Assim como a gametogênese feminina, também é chamada de ovogênese ou ovulogênese, porque é a gênese do óvulo, tá? Então, para ocorrer reprodução sexuada, né, tem que se formar gametas, como está dizendo aqui nas slides aqui em cima, né? Aqui, ali em cima, tá? Vamos fazer melhor aqui, ó. Ô, Dudu, aqui, ó. Então, para que ocorra a reprodução sexuada, né, deve haver formação de gametas. E aí, para formar gametas, é necessário que os indivíduos façam um tipo de divisão celular, onde a quantidade dos cromossomos vai ser dividida a meiose. E essa forma de divisão é a meiose. Divida a metade, né? Porque, por exemplo, a gente tem 46 cromossomos, né? A minha filha também tem 46 cromossomos, 46, sendo que 23 veio do pai e 23 veio da mãe. Somando os dois, a Maitê também tem 46. O dia que ela quiser ter filho, o filho dela também terá 46. E sendo assim, haverá uma soma dela e por aí vai. Claro que pode haver um erro, alguma alteração numérica na quantidade de cromossomos, o que gerará as famosas síndromes cromossômicas, que será tratado por nós brevemente em outra aula. Tudo bem? Então, deixa eu colocar no slide, passar. Aqui é um pouco confuso para mim. Opa, deixa eu ver se já mudou. Ô, Dudu. Não mudou porque eu estou no slide errado. Ah, sim, beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se já está lá no lugar certo. Ok. Então, falando sobre espermatogênese, tá? Que é a gênese masculina, o que a gente observa aqui? Eu cheguei a tratar com vocês na aula passada sobre células germinativas, falamos sobre células germinativas, que eram células 2N, células diploide, tá? Que vão dar origem aos gametas, são as células que irão sofrer meiose, tá? Então, olhando aqui, deixa eu só ver se eu estou fazendo certo, tô gravando, meu Deus, tá? Olhando aqui em cima, vocês conseguem ver células germinativas masculinas, 2N, são células, né, diploides, sofrendo mitose. Por que mitose? Para dar origem a outras células germinativas. As células germinativas sofrem mitose, quando isso acontece, elas originam outras células germinativas, como vocês estão vendo aqui em cima, tá? Mas elas também, através de ação hormonal, podem sofrer o processo de meiose. E aí, como é que vai acontecer isso? Não são todas, outras irão continuar. Principalmente que eu estou falando do sexo masculino, espermatogênese masculina, tá? Que seria, espermatogênese só pode ser masculina. A gametogênese masculina, espermatogênese, tá? Então, o que a gente tem aqui?
Uma dessas células, na verdade milhares dessas células, diariamente, elas sofrem ação, né, de hormônios, testosterona, que irão induzir o seu crescimento, o seu amadurecimento, formando simplesmente uma ação hormonal que não houve nenhuma divisão daqui para cá. Você teve simplesmente uma espermatogônia, e aí já não é mais célula germinativa, já é uma célula que está passando pelo período germinativo, um período de desenvolvimento para seguir o caminho da meiose. Porque a célula germinativa continua original lá fazendo mitose, tá? Forma-se espermatogônias que também sofrerão mitose. E essas espermatogônias, tá? Aqui a gente vai observar que essa espermatogônia ela vai se desenvolver. Tem uma coisa estranha nessa imagem que eu não estou gostando, tá? Porque aqui tem erro. Como é que tem um erro? Tá estranha a imagem. Deixa eu pegar uma imagem melhor para vocês. Espermiogênese, imagem. Como eu falei, pessoal, eu perdi tudo que eu tinha, pelo menos por enquanto. Então, realmente, a situação não está fácil para mim com relação a dar aula, porque é um problema. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que reflita melhor aquilo que eu estou pedindo para explicar a vocês. Espermatócito 1, meiose, espermatócito 2. Tudo bem. Tem uma imagem que... achei. Perfeito. Essa imagem ela é bem legal. Vou deixar ela aqui. Deixa eu salvar ela. Abrir uma nova guia. Vocês não estão vendo, tá? O que eu estou vendo, mas eu já vou mostrar para vocês, para que fique bem claro. Beleza. E aqui também. Ok. Então, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar agora, porque eu vou ter que editar aqui para capturar janela. Ok. Deixa eu trocar a janela. Pessoal, tá difícil. Já sei. Desculpa, gente. Tô aqui no desespero para poder conseguir fazer um negócio legal para vocês. Calma aí. Ó. Que beleza. Pá. Cara, fazendo enquanto dou aula, para que a gente consiga explicar para vocês de uma forma bem legal. Ele tá até colocando do óvulo aqui, e aí eu vou até fazer melhor, vou pegar uma outra imagem que eu achei também que eu gosto muito. E a gente vai voltar nela quando necessário. Cara, para piorar, eu tô num negócio que não é o PowerPoint. Inserir, gráfico... onde é que tem novo slide? Slide, novo slide, ok. Tá, show de bola. Ele já está fazendo uma comparação de uma divisão com a outra aqui. Isso aí sim. Então o que a gente tem? A gente tem aqui na espermatogênese um espermatócito primário que vem da espermatogônia, que vem da célula germinativa. Então, célula germinativa sofre mitose, se torna espermatogônia. Essa espermatogônia passa por um período de maturação, tá? E se transforma em espermatócito primário. O espermatócito primário já é a célula que irá sofrer a meiose. Então, esse espermatócito primário, se vocês observarem, tem 46 cromossomos. Já na primeira fase da meiose, que é a fase reducional, ele já cai a metade da quantidade de DNA. E aí forma-se o espermatócito secundário. Observe que o nome está aqui em cima. O espermatócito primário é a célula de baixo. O espermatócito secundário são essas duas células de 23 formadas pela primeira divisão da meiose, meiose 1 ou fase reducional, onde já acontece aqui o crossing over, tá? E também a redução pela metade da quantidade de cromossomos. Em seguida acontece a segunda fase da meiose, que é bastante semelhante com a mitose, a gente comentou na última aula, formando o que a gente chama de espermátides. Não é ainda o espermatozoide.
mas são espermátides que irão, né, sofrer um processo de diferenciação para que se forme o espermatozoide. Alguns processos irão acontecer, eu vou mostrar, para que uma espermátide, uma célula redondinha, passe a ter uma cabecinha com uma pontinha, que é o acrossomo, passe a ter o flagelo, e as coisas vão acontecendo. O detalhe interessante é que, quando acontece a espermatogênese masculina, obviamente, espermatogênese é a masculina, a gametogênese masculina, a espermatogênese, você observa uma coisa interessante que um espermatócito primário dá origem a 4 espermatozoides, certo? Enquanto na ovogênese, que é a gametogênese feminina, um ovócito dá origem a um óvulo, só um. Forma-se corpúsculos polares, que são células que serão degeneradas e não serão aproveitadas para a formação de um gameta. E aí você tem uma situação onde o espermatozoide forma-se milhares, mas ele é bem pequenininho. O óvulo, ou ovócito 2, a gente vai chegar nisso, forma-se apenas um. E a ovulação acontece, né, uma vez a cada 28 dias, e apenas um, mas ele é muito grande. Ele é a maior célula do corpo humano, inclusive ele pode ser visível a olho nu, mas também não é assim, né? Bota em cima da mesa, você consegue ver, mas dá pra ver com bastante vontade, você consegue ver um óvulo tranquilamente. Eu já vi, tá? Aqui, essa imagem, eu gosto muito dela, por quê? Deixa eu tentar ampliar até aqui para a gente poder absorver o máximo possível dela, que é o seguinte. Aqui ele mostra desde o início, ó, a espermatogênese, uma célula 2N, sofrendo o primeiro período aqui, ó, de multiplicação, mitose, aqui também na mulher é a mesma coisa, tá? Isso acontece dentro das gônadas, ou seja, no testículo e no ovário. E aí você tem o período de crescimento. E aí, olha só, se você quiser chamar de cito 1, esse cito 1 pode estar relacionado tanto ao espermatócito 1 quanto ao ovócito 1, ou espermatócito primário e ovócito primário, né? Cito 2, espermatócito secundário ou ovócito secundário, sendo que aqui não tem mais nome igual. Aqui é espermatogônia e aqui é óvulo. Então, fazendo uma comparação e olhando, parece que é muito parecido, tirando o fato de que no homem são produzidas 4 células gaméticas, 4 gametas, e na mulher é produzido apenas um. Mas tem muito mais diferença do que só isso. Na realidade, o homem passa a sofrer esse processo aqui na puberdade e continua. Enquanto a mulher já passou por todo esse processo aqui antes mesmo de nascer. Ela dá sequência ao finalzinho da meiose, quando ela começa a ovular, né, na primeira menstruação, né, quando ela vira mocinha, não é isso, meninas? Tá? Então, é uma coisa bem curiosa que acontece, que essa distância, a mulher já nasce com números de óvulos pré-determinado que ela vai ter na vida, já mais ou menos no 7º mês de gestação, já acontece meiose, já acontece a produção vasta de células de espermatócito primário, inicia a segunda meiose, para na metáfase da segunda meiose e ali fica, e isso só vai se concluir lá na frente, tá? Então há uma diferença bem curiosa entre um e outro, tá? Como eu estava falando para vocês, existe um processo de diferenciação celular das espermátides, que são quatro, até o espermatozoide. Algumas coisas vão acontecer, por exemplo, o complexo de Golgi, ele caminha para a ponta do espermatozoide, para a cabeça, e forma uma região chamada acrossoma ou acrossomo, que é uma região repleta de enzimas que irão usar para digerir a parede, a membrana plasmática, né, do óvulo. O núcleo permanece no meio, as mitocôndrias caminham para a região de trás, para a região anterior, e ficam aqui no que a gente chama de peça intermediária. Olha eu sumindo, voltei, tá? Justamente para produzir ATP para o flagelo, que era o centríolo, que se destinou a formar esse rabinho, que não nada assim, ele nada assim, tá, gente? Tá? Grande informação. E aí você vai ter esse nadador aqui, né, que é o espermatozoide, que tem a cabeça, a peça intermediária e a cauda, tá? E dentro da cabeça você terá, claramente, o núcleo com os 23 cromossomos que são provenientes da célula, que inicialmente tinha 46 e que sofreu meiose. Beleza? Não se preocupe, porque nós iremos rever tudo isso
né, nas aulas posteriores, tá? E aí, para entender um pouco melhor como acontece essa questão de ovulação, eu irei tratar com vocês agora os 4 tipos de óvulos que existem, tá? E aí, o óvulo, ele vai ter uma substância de reserva chamada vitelo dentro dele, e que, de acordo com a espécie animal, a quantidade e a disposição desse cara aqui, ó, o vitelo, pode variar. E de acordo com a variação do vitelo, você vai ter processos diferentes de desenvolvimento embrionário, tá? Então, o que a gente vai ver aqui, olha, que a variação da quantidade e a localização do vitelo, como eu falei, de um óvulo, proporciona classificá-los em, por exemplo, deixa eu me tirar daqui, ó, Dudu, para cá, a gente pode ver que eles são isolécitos ou oligolécitos, que tem pouco vitelo uniformemente, homogeneamente distribuídos dentro do citoplasma. É o que acontece com o nosso óvulo. É próprio de mamíferos, por exemplo, e também de um animalzinho que a gente precisa conhecer muito, chamado anfioxo. O anfioxo é um cordado, assim como nós, muito primitivo, do grupo dos protocordados, eles não são vertebrados ainda, porém ele tem um óvulo extremamente semelhante ao nosso óvulo, porque ele também é um óvulo oligolécito. Dudu, isolécito é melhor, mais fácil. Galera, oligo também. Se você já estudou na história oligarquia, é o poder na mão de poucos. E quando você vê aqui, ó, oligolécito, pouco, oligo é pouco, pouco vitelo. Óligo significa pouco, lembra de oligarquia, tá? Então, pouco vitelo. Por que na nossa espécie a quantidade de vitelo não precisa ser muito grande? Porque alguns dias depois da fecundação, esse embrião em desenvolvimento, tá? Ele irá aderir à parede interna do útero, endométrio, que passará a receber nutrição da placenta, consequentemente da mãe, tá? Então, não há necessidade de haver uma grande quantidade de vitelo. É pequeno, só para aqueles primeiros estágios de desenvolvimento ali, mórula, blástula, gástrula, neurula. Antes disso, já houve a nidação, que é quando o óvulo se liga ao útero e aí inicia o processo de desenvolvimento já ligado ao útero, tá? Então, o óvulo do ser humano, assim como desse carinha aqui, que é o anfioxo, é chamado de oligolécito. Nós temos ser humano não, mamíferos, qualquer mamífero, tá? Passa por esse processo aqui. Equinodermos também, né? E como falamos aqui, os mamíferos. Seguindo a nossa experiência, a gente passa a falar dos óvulos heterolécitos. Cara, hétero é que você tem questões diferentes. Por exemplo, uma mistura heterogênea. Você tem um óleo e água separados, né? Então aqui você tem um polo que eles chamam de polo animal, que está simplesmente o citoplasma e o núcleo, e para baixo o polo que a gente chama de vegetativo, onde está o vitelo. O vitelo fica separado da célula, nitidamente heterogêneo, um e outro. Então nesse caso eu tenho hétero, que é diferente, heterolécito, vitelo de um lugar e célula em outro. Isso ocorre em plateumintos, vermes achatados, em gastrópodes, moluscos, lesmas e caracóis também, que são desse grupo de gastrópodes, anelídeos, como minhoca e sanguessuga, e também em anfíbios, tá? Vamos seguir e conhecer um pouco mais sobre. São 4 tipos de óvulos apenas. Temos também o telolécito. Cara, telo significa uma porção final. Opa, calma aí, Dudu. Aqui, achei. Telo significa extremidade. Deixa eu ajudar vocês. Não sei se vocês já estudaram que os cromossomos, a pontinha dos cromossomos se chamam telômeros. E que cada vez que a nossa célula sofre mitose, esses telômeros vão se encurtando, e é por isso que a gente fica velho, né? Isso causa problemas, né, ao longo do tempo de divisão celular que vai acontecendo no corpo da gente. Algumas pessoas que pensam na fórmula da juventude buscam justamente impedir essa redução do telômero, tá? E aí o telômero é a porção final, é a extremidade do cromossomo. Então telo significa extremidade, tá aqui telos, extremidade. Então quando você tem o telolécito, tá? É quando existe um polinho, uma pequena parte onde existe o polo animal, e ele apresenta uma grande, uma abundante, uma absurda quantidade de vitelo, tá? Isso é próprio de peixes e, óbvio, também répteis e aves.
você vai encontrar isso em ave, justamente porque o óvulo da ave, quando é fecundado, vamos pensar na galinha, se desenvolve completamente fora do corpo da mãe. Então, o ovo de galinha tem que ter uma grande quantidade de vitelo. Ah, Dudu, a gema é polo animal, a clara... Não, a gema e a clara são vitelo. Existe um pequeno cicatriz, a gente chama de cicatrícula, que às vezes você encontra no ovo ali em cima da gema, ali vai estar, né, a parte que está relacionada ao polo animal, ok? E ainda tem o último tipo de óvulo, que é o centrolesto. Como é que é esse óvulo centrolesto? Como já diz, você vai ter a parte animal central aqui, o polo animal, ou seja, núcleo, citoplasma, e o vitelo fica ao redor dele, ainda no centro, bem, porque ainda tem mais um polo animal aqui. Então a posição do vitelo é central. Isso acontece em artrópodes, né? Artrópodes de modo geral, insetos, aracnídeos, crustáceos, tá? É quando você tem um óvulo com uma quantidade de vitelo, que não é tão grande quanto o anterior, mas ele está localizado nessa região central, ok? Eu perguntando ok, mesmo que vocês não estejam aqui assistindo. Aí, pessoal, é claro que... Calma, tô aqui. É claro que o que acontece? As divisões celulares, a partir da fecundação, serão diferentes de acordo com o óvulo que você tem. Ou seja, se eu tenho um óvulo oligolécito como o nosso, com o vitelo uniformemente distribuído, você vai ter um tipo de divisão que toda a célula vai se dividir de forma igual. E no final você vai ter um processo de divisão, que eu não vou falar aqui agora, mas tá. Ele é total igual. Total porque todo óvulo ele é dividido e em células iguais. Quando a gente parte por heterolécito, ele também se divide completamente, porém de forma desigual. Então, assim, o que eu estou falando aqui, total desigual, total igual, eu não queria que você se preocupasse com isso agora, porque eu vou colocar isso na próxima aula, mas só para vocês entenderem que, de acordo com o tipo de óvulo, quando fecundado, nós teremos desenvolvimentos embrionários diferentes. O nosso óvulo, tá? Ele é oligolécito e tem uma divisão total, todo ele se desenvolve, se divide em células iguais. Uma coisa interessante é, a gente não estuda embriologia humana usando embrião humano, porque seria muito estranho eu ficar testando o embrião humano só para tirar a fotinha, para botar a substância, para ver como é que funciona. Estaria matando, impedindo pessoas de nascerem. Então, o anfioxo, que é aquele protocordato que eu falei no início da aula, que tem o óvulo igual ao nosso, né, oligolécito também, é a cobaia para estudo de embriogênese e de embriologia humana. A gente observa esse processo inicial de desenvolvimento no anfioxo e faz uma comparação, né, com o que acontece no ser humano. É claro que sim, você consegue fotografar embriões humanos com sim e tal, mas fazer experiência simplesmente para ver como é que é, não é permitido, a ética não permite isso, a ciência não permite isso, então é utilizado o anfioxo como um padrão de estudo de embriologia humana, ok? Pessoal, eu vou ficar por aqui, eu não quero ter muita coisa para vocês, uma aula gravada é diferente de uma aula ao vivo, tá? Se eu conseguir voltar a tempo, eu chamo vocês, eu aviso no caminho e a gente faz a aula no tempo que der ao vivo, tá certo? Nos vemos semana que vem e dando continuidade ao conteúdo que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo e fiquem em paz. Bom feriado para vocês amanhã.